Queridos ouvintes da Palavra de Deus e do canal Extermina Heresias 10, nós temos mais uma mensagem para vocês e o tema da nossa mensagem de hoje será: o que significa sã doutrina? O que é sã doutrina? Primeiramente, você precisa abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo capítulo 4. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo capítulo 4. Acompanhe comigo a leitura desta palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 4. Vamos ler apenas esses dois versículos, que diz assim: porque virá, ou seja, chegará o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Somente esses dois versículos. Primeiramente, você precisa saber o que significa sã doutrina. Sã doutrina significa uma doutrina pura, uma doutrina que não se mistura, uma doutrina que não se casa com mentiras, que não se casa com a corrupção. Ou seja, é uma doutrina sã, é uma doutrina pura. E o apóstolo Paulo aqui, em sua carta profética, o apóstolo Paulo aqui ele já profetizou que chegaria o tempo em que muitos não sofreriam com a sã doutrina, com a doutrina pura, com a doutrina verdadeira, com a doutrina sem mácula, com a doutrina que não se mistura com a corrupção, que não se mistura com mentira, com a doutrina que é casada unicamente com a verdade de Cristo. Esta é a sã doutrina. E esta profecia há anos que já vem se cumprindo no sistema religioso. Chegou o tempo em que o povo não querem sofrer com a sã doutrina e tem misturado, a doutrina de Cristo, as verdades, com mentiras. O sistema religioso tem pregado que Cristo salva, e é verdade. Mas o sistema religioso também prega que para você se relacionar com Deus, você precisa dar dízimo, mentira, misturando verdades com mentiras, corrompendo o Evangelho de Cristo, corrompendo a pura e sã doutrina que nunca ensinou isso, que nunca ensinou que você, para se relacionar com Deus, você precisa pagar, que você, para se relacionar com Deus, você precisa pagar dízimo. A doutrina do Evangelho nunca ensinou isto, isso é mentira. E aquele que mente, é filho do diabo. O Senhor Jesus Cristo falou em João 8,44 que o diabo, ele é o pai da mentira. Então não adianta, falar o nome de Cristo, falar algumas verdades do Evangelho, que é isso que o sistema religioso mentiroso faz, misturar as verdades com mentiras. E Cristo deixa bem claro, que Cristo não tem comunhão com a mentira. Cristo mesmo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou seja, Cristo é a verdade. Cristo não compactua com esta mentira, com essas mentiras pregadas na religião. Então, se você aceita essas mentiras da religião, se você aceita que tem que pagar dízimo, que se você pagar dízimo para uma instituição religiosa, para o líder religioso, você vai estar depositando dinheiro na conta bancária de Deus, se você acredita nisso, você está desviando os ouvidos da verdade, como diz aqui no versículo 4, e voltando às fábulas. Fábulas significa uma mentira, uma história de carochinha, uma alegroeira, isto é fábula. E quantos multidões têm se desviado desta verdade, da verdade do Evangelho, da sã doutrina, a doutrina pura,
a doutrina simples, a doutrina verdadeira, a doutrina que não tem nada a ver com o sistema mentiroso religioso. Se você chegar para uma pessoa e você disser que o dízimo é uma obra da lei, que o dízimo é uma mentira, essa pessoa vai endurecer o seu coração. Essa pessoa não quer saber da verdade. Essa pessoa, na maioria das vezes, ela vai preferir ficar enganada na religião. Ela vai preferir acreditar que ela dando dinheiro, né, numa instituição religiosa, para um líder religioso que se diz pastor, né, ela prefere acreditar nessa ilusão, nessa fábula, né, que ela fazendo isso vai estar depositando dinheiro, né, na conta bancária de Deus. Essa profecia aqui do apóstolo Paulo tem se cumprido, né? Pessoas desviando os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando às mentiras, não querem sofrer a sã doutrina, não querem sofrer com a verdade. Mas o que a sã doutrina prega? A sã doutrina prega contra o pecado. A sã doutrina prega contra o homossexualismo, que a pessoa precisa se libertar do homossexualismo, que a pessoa precisa se libertar da mentira, que a pessoa precisa se libertar da inveja, que a pessoa precisa se libertar das obras da carne e andar no espírito. É isso que a sã doutrina prega, né? Mas as pessoas não querem ter os seus pecados confrontados, né? As pessoas preferem viver enganada na religião, né? As pessoas preferem, né, viver seus casamentos miseráveis, um casamento onde não se tem o Evangelho de Cristo, né, um casamento onde não tem felicidade, né, e as pessoas preferem viver enganadas na religião, né, em vez de terem seus pecados confrontados, que isso é a missão do Evangelho, é anunciar boas novas, é pregar contra o pecado, é pregar contra a pornografia, é pregar contra a imoralidade sexual, é pregar que o casal ele deve ter comunhão com o outro, que o casal ele deve viver bem, que o marido deve amar a sua esposa, que a esposa deve amar o seu marido, né, que os pais devem amar, criar e educar os seus filhos. É isso que o Evangelho ensina, é isso que o Evangelho confronta, né, confronta o pecado. E as pessoas não querem ter o seu pecado confrontado, não querem sofrer a sã doutrina. E preste atenção aqui no versículo 3, que diz assim: mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ou seja, essas pessoas, elas querem pregadores que preguem aquilo que eles querem ouvir. E é isso que o sistema religioso mentiroso faz, né? Prega aquilo que você quer ouvir, né? Prega que para você ser abençoado, né, você tem que dar dízimo ao cara lá que se diz pastor, que você vai estar dando diretamente nas mãos de Deus, né? Prega que para você ser uma bênção você tem que fazer confissão para ser dizimista antes de se batizar, né? Ou seja, querem doutores que não pregue contra o pecado, que não pregue contra o homossexualismo, que não pregue contra o adultério, né? Para que as pessoas continuem no adultério e continuem frequentando igrejas, porque os seus pecados nunca são confrontados com a sã doutrina, né? Então eles querem esses doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios pecados. É isso que eles querem, né? E desviam os ouvidos da verdade, como diz aqui no versículo 4, voltando às fábulas, ou seja, voltando às mentiras, né? Ouvindo pregações que não confrontam o pecado, né? Ouvindo só promessas de prosperidades, né? Que é isso que o sistema religioso faz, né? Para arrancar o seu dinheiro, para ganhar o seu dinheiro, para tirar alguma vantagem sobre você.
É isso que o sistema religioso tem feito, tem pregado e vem ensinado, cumprindo assim esta profecia que o apóstolo Paulo tem falado em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 4. E é por isso que eu digo para vocês, cuidado com a mentira da religião, meu amigo. Ah, mas você pode dizer, se falar no nome de Jesus está tudo certo. Não está tudo certo não, meu. A verdade de Cristo não se mistura com mentiras não. Cristo mesmo falou em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então religião, pregadores, que vivem misturando verdades com mentiras, não estão fazendo a vontade de Deus, não estão fazendo a vontade do Pai que está no céu. Cristo mesmo falou isso. Cristo mesmo falou em Mateus capítulo 7 também, confira na Bíblia, não acredite em pregadores, seja um bereano, confira na Bíblia, na palavra de Deus. Cristo falou também, acautelai-vos dos falsos profetas, que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então os falsos profetas, eles vêm com aparência de bonzinho, vêm com Bíblia por debaixo do braço, vêm com curso de psicologia, com curso de teologia, se dizendo homens de Deus e ungidos, e na verdade são lobos devoradores, e Cristo falou que pelo fruto se conhece as árvores. Pelo fruto, pela intenção deles, a intenção deles é só no dinheiro, é fácil conhecer, é fácil julgá-los. O apóstolo São João, na sua epístola, ele diz, para discernir os espíritos, provai os espíritos se são de Deus ou não, nem todo espírito é de Deus. Mas você pode dizer também, mas em tal igreja acontece milagre mesmo pregando mentira. Cristo falou em Mateus capítulo 24, verso 24, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e falsos cristos que fariam sinais e maravilhas que enganariam, se possível, até os escolhidos. Então, ainda que o falso profeta ele faça chover fogo do céu, nós que temos a convicção da palavra, nós que temos a convicção da sã doutrina, não devemos nos comover com isso. Em Apocalipse, fala da besta, fala do falso profeta que também faria sinais, prodígios e maravilhas, e que toda a terra se maravilharia diante do falso profeta. Então, isso são coisas que não enchem os meus olhos e não deveriam encher os seus olhos também, porque está escrito lá em Tessalonicenses que Deus enviou a operação do erro para que creiam a mentira porque tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, por causa do pecado de vocês, que não querem se arrepender dos pecados, não querem reconhecer a mentira que a religião tem pregado, Deus envia a operação do erro também para que vocês creiam a mentira. Então, é necessário conhecer a Bíblia, é necessário conhecer as Escrituras, é necessário conhecer toda a doutrina do Novo Testamento. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês compartilhem essa mensagem, para que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e se libertem dessas mentiras da religião. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa o seu comentário aí embaixo, compartilhe esses vídeos, para que Deus continue abençoando o nosso trabalho em compartilhar o Evangelho verdadeiro.